Oi, gente, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui, pegando o livro de vocês, né, para que a gente possa continuar falando a respeito do capítulo 15, sistema glandular. Justamente vai ser o capítulo que vai ser cobrado na avaliação de recuperação de vocês, tá bom? Então, só recapitulando aí algumas informações que nós falamos a respeito desse sistema glandular, né? O sistema glandular é justamente aquele sistema que é responsável pela produção dos hormônios, né? Os hormônios que executam funções no nosso organismo, né? Nós vimos que eles podem realizar funções específicas, separadas, em órgãos, né? E nós vamos discutir mais uma vez, discutir não, vamos só relembrar, porque isso aí já foi mencionado, certo? Então, o sistema glandular é justamente o sistema do qual ele é responsável pela produção dos hormônios. Esses hormônios, ou seja, eles são substâncias que acabam regulando diversas funções do nosso organismo, certo? Nós vimos aí que os hormônios, não, desculpa, que o nosso sistema glandular, ele está dividido em 3 tipos de glândulas, que são glândulas endócrinas, exócrinas e mistas, né? Nós já falamos a respeito delas. No caso, glândulas exócrinas são aquelas que necessitam de canais para liberar suas excreções. As glândulas exócrinas são aquelas que necessitam de canais para liberar suas excreções. Suas excreções, como por exemplo, nós temos aí com exemplo de glândulas exócrinas, nós temos as sudoríparas, as mamárias, as lacrimais, né? São exemplos de glândulas exócrinas. Elas necessitam de canais, voltando a falar, repetindo várias vezes a mesma informação. As glândulas exócrinas, elas necessitam de canais para poder eliminar, né, poder liberar aí as suas secreções, tá? Então, nós temos como exemplo de glândula exócrina as sudoríparas, as lacrimais, as mamárias, e também temos as sebáceas, né, que nós já vimos elas separadamente. Outro tipo de glândula são as endócrinas. Já as glândulas endócrinas produzem hormônios e esses hormônios eles acabam sendo liberados na nossa corrente sanguínea, tá? Eles são hormônios que são produzidos e são liberados na nossa corrente sanguínea, certo? Além disso, né, esses hormônios produzidos aí pelas glândulas endócrinas fazem aí, atuam junto, podemos dizer assim, atuam junto, tanto no nosso sistema nervoso como no nosso sistema endócrino, né? Eles funcionam em conjunto, digamos assim, funciona junto no nosso sistema nervoso, coordenando aí as diversas funções, tá? Nós já falamos a respeito, então é só uma pincelada com relação a isso aí, ou seja, só algumas informações, relembrando algumas coisas que nós já conversamos a respeito. Tá? Então, esse sistema, conhecido como sistema endócrino, ele acaba liberando substâncias que desencadeiam reações, né? Acaba desencadeando informações. A pressa aí em falar faz com que eu enganche, mas é assim mesmo. Vocês já estão acostumados também. Certo? Então, nós temos aí como exemplo dessas glândulas endócrinas, nós temos o hipotálamo, temos a hipófise, né? São exemplos de glândulas endócrinas, ok? Outro tipo de glândula que é produzido no nosso corpo são conhecidas como as glândulas mistas. As glândulas mistas ou afícrinas, elas, anfríquinas, Chico, legal, quase que não sai, mas tudo bem. As glândulas mistas, elas já realizam os dois papéis, tanto de glândula endócrina, é uma glândula que realiza o papel de glândula endócrina e de glândula exócrina, certo? Um exemplo aí de glândula mista, que nós já citamos e estudamos, foi o pâncreas, né? O pâncreas, ele realiza essas duas funções, de glândula endócrina como de glândula exócrina, né? Tem essas duas funções. É através do pâncreas que há a produção de enzimas, do suco pancreático, né? A produção de enzimas, e essas enzimas acabam atuando e ajudando no processo de digestão.
E há também a produção de hormônios, né? Nós falamos a respeito disso aí. Então, dando continuidade, o que tinha ficado para a gente conversar e terminar hoje, né, o assunto relacionado ao nosso capítulo, nós temos aí na página 266, dando continuidade, nós ficamos para falar a respeito de algumas coisas que estão relacionadas tanto à saúde como à doença com relação ao nosso sistema endócrino, né? Nós falamos já a respeito, falamos não nas aulas de recuperação, mas nas aulas passadas, né, durante o bimestre. Nós falamos que existe o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, diabetes, são algumas doenças que estão relacionadas ao nosso sistema endócrino, né? Então, dando continuidade, hoje nós ficamos para falar a respeito justamente dessas doenças e de alguma forma de saúde, como você se prevenir, como você se cuidar, né? Então, nós temos aí na página 266, 266, nós temos falando a respeito do hipertiroidismo, né? O que vem a ser o hipertiroidismo? É justamente quando a glândula, né, a glândula aí da tireoide, ela acaba produzindo hormônios em excesso, né? Há um excesso da produção de hormônios na glândula tireoide, certo? Produz acima do normal. Então, quais os sintomas de uma pessoa... Quais os sintomas de uma pessoa que tem hipotiroidismo, né? Sintomas de uma pessoa que vem a apresentar hipotiroidismo. Apresenta a temperatura corporal mais elevada, né? Ela pode apresentar uma sudorese intensa, uma perda de peso, aparentemente uma perda de peso, sem você saber o motivo do qual você está perdendo esse peso, irritabilidade, certo? E ao aumento da pressão sanguínea. Isso são fatores, são indícios de que a pessoa está com hipertiroidismo, certo? Então, tanto ela pode apresentar a perda de peso, aparentemente sem motivo, a questão da pressão arterial, a pressão sanguínea, ela vai aumentar, né? Ela pode aumentar. Temperatura do corpo mais elevada, certo? São alguns sintomas relacionados ao hipertiroidismo. E ela pode apresentar também a formação de bócio, que nós já havíamos falado, né? Quando a pessoa precisa fazer um acompanhamento e acabar colocando, inserindo na sua dieta o sal de cozinha, iodo no sal de cozinha, né? Consumir o sal de cozinha. Nós havíamos já falado. No caso, a pessoa que apresenta o hipertiroidismo, qual o tratamento para essa pessoa? Porque nós já falamos a respeito dos sintomas. E agora, qual o tratamento para a pessoa que apresenta hipertiroidismo? Lógico, como qualquer outra situação, você deve procurar um profissional médico. Um médico, desculpa. Procurar um médico, né, para que ele possa pedir, solicitar alguns exames laboratoriais e assim avaliar se realmente você tem hipertiroidismo. A partir deste momento em que ele faz a avaliação, vê o resultado dos seus exames e percebe alguma alteração, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a administração de medicamentos, ou seja, ele vai prescrever alguns medicamentos a fim, né, de diminuir a atividade da tireoide, né? Como eu já tinha mencionado, o hipertiroidismo é justamente quando a tireoide ela produz hormônios em excesso. Então, o profissional, o médico, irá prescrever para você, para a pessoa que tem hipertiroidismo, ele vai fazer uma prescrição de medicamentos que venham a reduzir a atividade da tireoide, certo? Isso no caso do hipertiroidismo. Já com relação ao hipotiroidismo, o hipotiroidismo já é o contrário. O hipotiroidismo é justamente quando a tireoide já está produzindo menos, ou seja, quando ela não está produzindo de forma correta hormônios, né? Não está produzindo de forma correta hormônios. Ou seja, o hipotiroidismo é quando há uma produção menor de hormônios através da tireoide, certo? Então,
Quais os sintomas de quem apresenta hipotireoidismo? A pessoa que apresenta hipotireoidismo, ela pode apresentar cansaço, em alguns casos, depressão, né? O raciocínio passa a se tornar mais lento, pele e os cabelos são com aparência ressecada, tá? Isso são alguns sintomas aí da pessoa que tem hipotireoidismo. Pele ressecada, cabelo também ressecado, cansaço, depressão, o raciocínio mais lento, unhas, né? As unhas também quebradiças, certo? As unhas fracas, como se diz popularmente, né? Pode ser apresentado também por essa pessoa que tem hipotireoidismo. Além disso, ela pode apresentar aí a perda de apetite, né? Um aumento de peso, aparentemente um aumento de peso, intolerância ao frio, assim como inchaços no rosto e nos membros inferiores, certo? Além de outros sintomas também que nós podemos falar, outros sintomas que vocês podem encontrar aí a respeito do hipertiroidismo. Mas falei mais ou menos alguns: cansaço, depressão, aumento de peso aparentemente sem motivo, falta de apetite, prisão de ventre, né, que eu não mencionei, fraqueza muscular, anemia, né, unhas quebradiças, já mencionei, e também a pessoa, no caso aí, ela pode apresentar um raciocínio mais lento. Isso são alguns sintomas de que a pessoa pode estar com hipertiroidismo, mas lógico que esses sintomas são comprovados através de exames, né, solicitados pelo médico. Qual o tratamento? Assim como no hipertiroidismo, o hipotiroidismo também necessita de um acompanhamento médico, onde o médico vai realizar aí a prescrição de medicamentos que venham a regular aí a produção dos hormônios da tireoide, certo? Pode ser tratado pela ingestão de um medicamento que contém uma versão sintética dos hormônios da tireoide. Isso é uma forma de tratamento para quem tem hipotireoidismo, tá? A pessoa irá fazer a ingestão aí de um medicamento do qual vai atuar nesse hormônio da tireoide, tá? Para que estimular a produção desse hormônio na tireoide. Vimos também outra doença relacionada ao sistema endócrino é a diabetes, né? É uma doença caracterizada pela elevação do nível de glicose no sangue e pela insuficiência de insulina, o hormônio que acaba regulando, é o hormônio que regula essa concentração, né? Nós vimos também que vimos que existe dois tipos de tireoide, né? Tipo 1 e tipo 2, nós já estudamos a respeito. E como um dos alertas, alguns sintomas relacionados aí à diabetes, temos aí a perda de peso, né? Perda de peso, sede e fome, e pode também apresentar fraqueza e cansaço, tá? O diabetes causa vontade constante de urinar, então se a pessoa apresenta uma vontade constante de urinar, também é um sinal de alerta, né? Ela pode estar com diabetes, quando ela apresenta uma vontade constante. E também o aumento da urina, né? Então, sede, fome, perda de peso, fraqueza, cansaço, são alguns sintomas relacionados à diabetes. Qual o tratamento para quem tem diabetes? A dieta, né? Fazer uma dieta equilibrada, acompanhada aí por um profissional. Uma dieta equilibrada. A pessoa que tem diabetes, ela deve evitar, no máximo, produtos que contêm açúcares, né, para poder controlar a glicemia. Também uma das formas de tratar o paciente, a pessoa que está com diabetes, realizar atividades físicas, né, algum exercício físico a pessoa deve exercitar.
deixar a questão do sedentarismo e passar a fazer alguma atividade física, algum exercício físico. Isso vai ajudar também a controlar a diabetes. E, lógico, em alguns casos vai ter que ter a administração de remédio, como, por exemplo, a administração de insulina. Isso naqueles pacientes que apresentam diabetes tipo 1, né? E medicamentos antidiabéticos para aqueles que apresentam o tipo 2, né? Então, o tipo 1 e o tipo 2 de diabetes. Porém, volto a dizer, a atividade física ela vai ajudar a regularizar essa diabetes, a melhorar. Os medicamentos também têm a finalidade justamente de ajudar, no caso de diabetes tipo 1, aplicação de insulina, e tipo 2, tem alguns medicamentos que são conhecidos como medicamentos antidiabéticos, né? Então, o paciente faz uso desse tipo de medicamento a fim de controlar a sua diabetes, tá? Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido. As informações que eu falei agora para vocês encontram no livro de vocês. Lógico que vocês já têm uma bagagem com vocês, né? Algo que vocês já ouviram falar, seja na família, seja no vizinho, enfim, alguma coisa relacionada a essas 3 doenças relacionadas ao sistema glandular, né? Tanto o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, como diabetes, eu suponho que vocês já devem ter escutado falar alguma informação a respeito, né? Seria interessante que tivesse aluno para que a gente pudesse interagir, conversar, tirar dúvidas, né? Porém, como não tem, eu fico um pouco vago, mas é assim mesmo, tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato que eu responderei, tá bom? Tirando, como se diz, parando por aqui, visto que nós já encerramos o capítulo, eu desejo só uma boa sorte a vocês, boa prova de recuperação e até 2021. Um abraço.